Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Capítulo 8. Sobre a distinção entre visões verdadeiras e falsas. A mente crédula experimenta um grande prazer em acreditar em coisas estranhas, e quanto mais estranhas forem, mais facilmente serão aceitas, mas nunca leva em consideração as coisas simples e plausíveis, pois todo mundo pode acreditar nelas. Samuel Butler, Characters. Apenas por um instante, percebo algo no quarto escurecido. Seria um fantasma? Ou há uma leve oscilação no ar? Eu vejo um movimento pelo canto dos olhos, mas quando viro a cabeça, não há nada ali. O telefone está tocando ou é apenas a minha imaginação? Com espanto, tenho a impressão de estar respirando a maresia de Coney Island, dos verões da minha infância. Dobro a esquina na cidade estrangeira que estou visitando pela primeira vez e diante de mim estende-se uma rua tão familiar que sinto como se a tivesse conhecido a vida inteira. Nessas experiências comuns, em geral não sabemos o que fazer a seguir. Estariam os meus olhos, ouvidos, nariz ou memória pregando peças em mim? Ou eu, na realidade e de verdade, presenciei alguma coisa fora do curso normal da natureza? Devo silenciar a respeito ou devo falar? A resposta depende muito de meu ambiente, dos amigos, das pessoas amadas e da cultura. Numa sociedade obsessivamente rígida, orientada para a prática, eu talvez fosse cauteloso em admitir essas experiências. Elas poderiam me deixar marcado como desequilibrado, insensato, pouco confiável. Mas numa sociedade que acredita de pronto em fantasmas, por exemplo, ou em materializações, os relatos dessas ocorrências poderiam receber aprovação, até prestígio. Na primeira, eu seria penosamente tentado a reprimir toda a história. Na última, talvez até a enxergar ou elaborar um pouco os detalhes para torná-la ainda mais milagrosa do que parecia ser. Charles Dickens, que viveu numa época de florescente cultura racional em que, no entanto, o espiritualismo também prosperava, descreveu o dilema com as seguintes palavras, extraídas de seu conto, para ser tomado com um grão de sal. Sempre notei uma predominante falta de coragem, até entre pessoas de inteligência e cultura superiores, quanto a comunicar as suas próprias experiências psicológicas, quando estas são de natureza estranha. Quase todos os homens temem que aquilo que poderiam relatar nesse sentido não encontraria equivalente ou resposta na vida interior do ouvinte, provocando suspeitas ou risos. Tendo visto alguma criatura extraordinária sob a forma de serpente marinha, o viajante sincero não teria medo de mencionar o que viu. Mas o mesmo viajante, tendo experimentado algum pressentimento singular, algum impulso, alguma excentricidade de pensamento, alguma assim chamada visão, algum sonho ou qualquer outra impressão mental marcante, hesitaria bastante antes de confessá-la. A essa reticência, atribuo grande parte da obscuridade em que esses assuntos se acham envolvidos. Em nossa época, muitas risadinhas e zombarias ainda descartam tais assuntos. Mas a reticência e a obscuridade são mais facilmente superadas, por exemplo, num ambiente de apoio, providenciado por um terapeuta ou um hipnotizador. Infelizmente, e, para algumas pessoas, incrivelmente, a distinção entre a imaginação e a memória é com frequência pouco nítida. Algumas vítimas de rapto afirmaram recordar a experiência sem recorrer à hipnose. Muitas não conseguem. Mas a hipnose é um meio pouco confiável de refrescar a memória. Frequentemente desperta a imaginação, a fantasia e o espírito de brincadeira junto com as recordações verdadeiras, sem que nem o paciente nem o terapeuta sejam capazes de distinguir uma coisa da outra. Ela parece envolver, em sua essência, um estado de sugestionabilidade intensificada. Os tribunais proibiram seu emprego como evidência ou até como ferramenta de investigação criminal.
A Associação Médica Norte-Americana considera as lembranças que vêm à tona sobre hipnose menos confiáveis que as recordadas sem esse recurso. Um livro didático padrão de medicina, Harold I. Kaplan, Comprehensive Textbook of Psychiatry, de 1989, alerta para a elevada probabilidade de que as opiniões do hipnotizador sejam comunicadas ao paciente e incorporadas no que este acredita ser lembranças, frequentemente com forte convicção. Por isso, o fato de as pessoas às vezes relatarem sobre hipnose histórias de rapto por alienígenas tem pouca importância. Além do mais, há o perigo de que os sujeitos, pelo menos em algumas questões, estejam tão ansiosos por agradar o hipnotizador que às vezes respondem a dicas sutis de que nem este tem consciência. Um estudo realizado por Alvin Lawson, da Universidade Estadual da Califórnia, Long Beach, 8 indivíduos, pré-selecionados entre os não aficionados por UFOs, foram hipnotizados por um médico e informados de que tinham sido raptados, levados a bordo de uma nave espacial e examinados. Sem nenhum outro estímulo, solicitou-se que descrevessem a experiência. Os seus relatos, a maioria dos quais facilmente evocados, eram quase indistinguíveis das histórias apresentadas por aqueles que se descrevem como vítimas de rapto. Certo, Lawson tinha passado sugestões aos indivíduos de forma sucinta e direta, mas em muitos casos, os terapeutas que tratam rotineiramente de vítimas de sequestro por alienígenas fornecem dicas a seus pacientes, alguns de forma muito detalhada, outros mais sutil e indiretamente. O psiquiatra George Kenway, conforme relato de Lawrence Wright, propôs certa vez a uma paciente hipnotizada altamente sugestionável que 5 horas de um certo dia haviam desaparecido de sua memória. Quando ele mencionou uma luz brilhante no alto, ela prontamente começou a lhe falar de UFOs e alienígenas. Quando ele insistiu que ela fora o objeto de experimentos, surgiu uma história pormenorizada de rapto. Mas quando saiu do transe e examinou um vídeo da sessão, ela reconheceu que viera à tona uma espécie de sonho. Durante o ano seguinte, entretanto, ela repetidamente recordou o material do sonho. A psicóloga Elizabeth Loftus, da Universidade de Washington, descobriu que indivíduos não hipnotizados podem ser facilmente levados a acreditar que viram algo que não viram. No experimento típico, os indivíduos assistem ao filme de um acidente de carro. Enquanto são questionados sobre o que viram, recebem de passagem informações falsas. Por exemplo, um sinal de parada é mencionado fortuitamente, embora não houvesse nenhum no filme. Muitos indivíduos então recordam terem visto um sinal de parada. Quando o engano é revelado, alguns prostam veementemente, enfatizando serem nítidas as suas lembranças do sinal. Quanto maior o intervalo entre o momento de ver o filme e o de receber a informação falsa, mais as pessoas permitem que suas lembranças sejam adulteradas. Loftus afirma que as lembranças de um acontecimento guardam mais semelhanças com uma história que passa por constantes revisões do que com um pacote de informações inalteradas. Há muitos outros exemplos, alguns, como por exemplo, uma lembrança espúria de se perder, quando criança, num grande centro comercial, de maior impacto emocional. Uma vez sugerida a ideia-chave, o paciente com frequência dá substância plausível aos pormenores confirmadores. Lembranças lúcidas, mas totalmente falsas, podem ser induzidas com facilidade por algumas dicas e perguntas, sobretudo no ambiente terapêutico. A memória pode ser contaminada. Lembranças falsas podem ser implantadas até em mentes que não se consideram vulneráveis e desprovidas de senso crítico. Stephen Ceci, da Universidade de Cornell, Loftus e seus colegas descobriram, sem surpresa, que crianças em fase pré-escolar são excepcionalmente vulneráveis à sugestão. A criança que, a uma primeira pergunta, nega de forma correta ter prendido a mão numa ratoeira, mais tarde se lembra do evento com detalhes vívidos por ela inventados. Quando ouvem relatos mais diretos sobre coisas que lhes aconteceram em criança, elas assentem com bastante facilidade as lembranças implantadas. Os profissionais que observam as fitas de vídeo das crianças só conseguem distinguir por acaso as lembranças falsas das verdadeiras. Há alguma razão para pensar que os adultos sejam totalmente imunes às falhabilidades demonstradas pelas crianças? O presidente Ronald Reagan, que passou a Segunda Guerra Mundial em Hollywood, descrevia com detalhes como libertava vítimas dos campos de concentração nazistas. Vivendo no mundo do cinema, ele aparentemente confundia um filme que tinha visto com uma realidade que não conhecera.
Em muitas ocasiões, nas suas campanhas presidenciais, o Sr. Reagan contou uma história épica de coragem e sacrifício da Segunda Guerra Mundial, uma inspiração para todos nós. Só que ela nunca aconteceu. Era o enredo do filme A Wing and a Prayer, Uma Asa e uma Prece, que também muito me impressionou quando o vi com 9 anos. Muitos outros exemplos desse tipo podem ser encontrados nas declarações públicas de Reagan. Não é difícil imaginar os sérios perigos públicos que nascem de ocasiões em que os líderes religiosos, científicos, militares ou políticos são incapazes de distinguir os fatos da ficção vívida. Ao se preparar para o depoimento no tribunal, as testemunhas recebem instruções de seus advogados. Com frequência, são forçadas a repetir determinada história inúmeras vezes, até saberem todos os detalhes corretos. Por isso, ao depor, o que elas lembram é aquilo que contaram tantas vezes no escritório do advogado. As nuances sofreram variações, ou o relato talvez já não corresponda, nem mesmo em suas características principais, ao que de fato aconteceu. Convenientemente, as testemunhas podem ter esquecido que suas lembranças foram reprocessadas. Esses fatos são relevantes na avaliação dos efeitos sociais da publicidade e da propaganda nacional. Mas aqui, eles sugerem que, no caso de rapto por alienígenas, quando as entrevistas em geral acontecem anos depois do evento alegado, os terapeutas devem ser muito cuidadosos para não implantar, nem selecionar acidentalmente as histórias que evocam. Aquilo de que realmente lembramos talvez seja um conjunto de fragmentos de memória alinhavados sobre um tecido de nossa própria invenção. Se costuramos com bastante inteligência, criamos para nós mesmos uma história memorável, fácil de recordar. Os fragmentos em si, livre das associações, são mais difíceis de recuperar. A situação é semelhante ao método da própria ciência, quando muitos dados isolados podem ser lembrados, resumidos e explicados na estrutura de uma teoria. Lembramos então muito mais facilmente a teoria do que os dados. Na ciência, as teorias estão sendo sempre reavaliadas e confrontadas com novos fatos. Se estes são seriamente discordantes, ultrapassando as margens de erro, talvez seja preciso rever a teoria. Mas, na vida cotidiana, é bastante raro sermos confrontados com novos fatos sobre acontecimentos de muito tempo atrás. As nossas lembranças quase nunca são desafiadas, podem ficar inalteradas no seu lugar, por mais imperfeitas que sejam, ou podem se tornar uma obra que passa por contínua revisão artística. Mais do que os deuses e os demônios, as aparições mais comprovadas são as dos santos, especialmente as da Virgem Maria na Europa Ocidental, desde o final da Idade Média até os tempos modernos. Embora as histórias de rapto por alienígenas tenham muito mais o sabor de aparições demoníacas e profanas, pode-se também aprofundar a compreensão do mito dos UFOs examinando as visões descritas como sagradas. Talvez as mais famosas sejam as de Joana d'Arc, na França, Santa Brígida, na Suécia, e Girolamo Savonarola, na Itália. Porém, mais apropriadas para o nosso propósito são as aparições vistas por pastores, camponeses e crianças. No mundo afligido pela incerteza e pelo horror, as pessoas desejavam o contato com o divino. Um registro pormenorizado desses acontecimentos, em Castela e em Catalunha, é fornecido por William A. Christian Jr. em seu livro Apparitions in Late Medieval and Renaissance Spain. Num caso típico, uma mulher ou uma criança da área rural relata o encontro com uma menina ou uma mulher estranhamente diminuta, talvez com 1 metro ou 1,20 m de altura, que revela ser a Virgem Maria, a Mãe de Deus. Ela pede que a aterrorizada testemunha vá falar com os padres da vila ou com as autoridades da igreja e lhes transmita as ordens de rezar pelos mortos, obedecer aos mandamentos ou construir um altar naquele lugar do campo. Se as ordens não forem cumpridas, há ameaça de castigos terríveis, talvez a peste. Por outro lado, em tempos infestados de pragas, Maria promete curar a doença, mas somente se seu pedido for satisfeito. A testemunha tenta fazer o que lhe foi pedido, mas quando conta a história ao pai, marido ou padre, recebe ordens para não repeti-la a mais ninguém. É apenas tolice ou frivolidade feminina, ou então alucinação demoníaca. Assim, ela silencia. Dias mais tarde, vê-se novamente diante de Maria,
um pouco aborrecida pelos fatos de seu pedido não ter sido atendido. Eles não acreditam em mim, queixa-se a testemunha. Dê-me um sinal. É necessário uma prova. Assim, Maria, que aparentemente não sabia de antemão que uma prova teria de ser providenciada, dá um sinal. Os habitantes da vila e os padres são convencidos de imediato. O altar é construído. Ocorrem curas milagrosas nos arredores. Os peregrinos vêm de toda a parte. A economia da região experimenta um crescimento explosivo. A testemunha original é nomeada guardiã do altar sagrado. Na maioria dos casos que conhecemos, uma comissão de inquérito, composta de líderes cívicos e eclesiásticos, comprovou a autenticidade da aparição. Apesar do ceticismo inicial, quase exclusivamente masculino. Mas os padrões de evidência não eram em geral elevados. Num dos casos, o testemunho delirante de um menino de 8 anos, tomado 2 dias antes de ele morrer vítima da peste, foi aceito com seriedade. Algumas dessas comissões deliberaram décadas e até um século depois do evento. Em On the Distinction Between True and False Visions, um especialista no assunto, Jim Gerson, por volta de 1400, resumiu os critérios empregados para reconhecer a testemunha fidedigna de uma aparição. Um deles era a boa vontade para aceitar os conselhos da hierarquia política e religiosa. Assim, qualquer um que percebesse uma visão perturbadora para os que detinham o poder era ipso facto uma testemunha pouco confiável, e podia-se fazer com que os santos e as virgens dissessem aquilo que as autoridades queriam ouvir. Os sinais, alegadamente fornecidos por Maria, as evidências oferecidas e consideradas convincentes, incluíam uma vela comum, um pedaço de seda e uma pedra magnética, um pedaço de ladrilho colorido, pegadas, a rapidez inusitada com que a testemunha conseguia colher cardos, uma simples cruz de madeira enterrada no chão, vergões e ferimentos na testemunha e uma variedade de contorções. Uma menina de 12 anos com a mão estendida de forma esquisita, as pernas viradas para trás ou de boca fechada, o que a tornava temporariamente muda, que são curadas assim que a história é aceita. Em alguns casos, os relatos podem ter sido comparados e coordenados, antes que se prestasse o testemunho. Por exemplo, várias testemunhas numa cidadezinha poderiam falar de uma mulher alta, brilhante, toda vestida de branco, carregando nos braços o filho pequeno e rodeada por uma radiância que teria iluminado a rua na noite anterior. Mas em outros casos, as pessoas que estavam bem ao lado da testemunha nada viram, como neste relatório de uma aparição de 1617, em Castela. Sim, Bartolomeu, a dama que me apareceu nos últimos dias está vindo pelo prado, e ela está se ajoelhando e abraçando a cruz. Olha para ela! Olha para ela! Embora procurasse olhar com a maior atenção possível, o jovem não conseguia ver nada além de alguns passarinhos voando ao redor, acima da cruz. Os possíveis motivos para inventar e aceitar essas histórias não são difíceis de encontrar. Empregos para padres, notários, carpinteiros e mercadores e outros incentivos para a economia regional numa época de depressão. A elevação do status social da testemunha e de sua família. Novas orações oferecidas aos parentes enterrados em cemitérios mais tarde abandonados por causa da peste, da seca e da guerra. O despertar do espírito público contra os inimigos, especialmente os mouros. O aperfeiçoamento da civilidade e da obediência ao direito canônico. E a confirmação da fé dos piedosos. O fervor dos peregrinos nesses altares era impressionante. Não era incomum que raspas de pedra ou poeira do altar fossem misturados com água e tomadas como um remédio. Mas não estou sugerindo que a maioria das testemunhas tivesse criado todo esse movimento. Algo mais estava acontecendo. Quase todos os pedidos urgentes de Maria eram notáveis pelo seu caráter prosaico. Por exemplo, nesta aparição de 1483, na Catalunha. Eu a encarrego, pela sua alma, de incumbir as almas dos homens das paróquias de El Torn, Mileras, El Salent, Sant Miguel de Campo-Maior, de encarregar as almas dos padres de pedir ao povo que paguem os dízimos e todas as obrigações da igreja, e devolvam a seus legítimos donos, dentro de 30 dias, coisas que não são suas, mas que eles mantêm secretamente ou abertamente, pois assim será necessário, e observem o domingo santo.
Em segundo lugar, que eles parem e desistam de blasfemar e que paguem a caristas habitual determinada pelos antepassados mortos. Com frequência, a aparição é vista pouco depois que a testemunha desperta. Francisca Labrava declarou em 1523 que acabara de sair da cama, sem saber se estava em plena posse de seus sentidos, embora um testemunho posterior afirmasse estar totalmente acordada. Isso foi em resposta a uma pergunta que permitia uma gradação de possibilidades: totalmente acordada, cochilando, em transe e adormecida. Às vezes, certos detalhes estão de todo ausentes, como a aparência dos anjos acompanhantes, ou Maria é descrita como alta e baixa, mãe e filha, características que se afiguram inivocadamente como material de sonho. No diálogo sobre milagres que Cesários de Heisberg escreveu por volta de 1223, as visões clericais da Virgem Maria ocorriam em geral durante as matinas, que aconteciam no sonolento horário da meia-noite. É natural suspeitar que muitas dessas aparições, ou talvez todas, sejam uma espécie de sonho, com a pessoa acordada ou adormecida, composto de logros e de falsificações. Havia um próspero comércio de milagres inventados, pinturas e estátuas religiosas desencavadas por acaso ou comando divino. A questão foi tratada nas Siete Partidas, o Códice do Direito Civil e Canônico compilado por ordem de Alfonso, o Sábio, rei de Castela, por volta de 1248. Nele podemos ler o seguinte: alguns homens fraudulentamente descobrem ou constroem altares nos campos ou nas cidades, dizendo que há relíquias de certos santos naqueles lugares e pretextando que elas realizam milagres. Por essa razão, pessoas de muitas regiões são induzidas a se deslocar até o altar em peregrinação, para que dela se possa roubar alguma coisa. E outros, influenciados por sonhos ou fantasmas vãos que lhes aparecem, erigem altares e fingem descobri-los nas localidades acima nomeadas. Ao listar a razão para as crenças errôneas, Alfonso estabelece um contínuo que vai da seita, opinião, fantasia e sonho até a alucinação. Um tipo de fantasia, chamado antoiança, é definido da seguinte maneira: antoiança é algo que se detém diante dos olhos e depois desaparece, como se alguém o visse e ouvisse em transe, e por isso não tem substância. Uma bula papal de 1517 faz distinções entre visões que aparecem em sonhos ou divinamente. Sem dúvida, as autoridades seculares e eclesiásticas, mesmo em tempos de extrema credulidade, estavam alertas para as possibilidades de logro e engano. Ainda assim, na maior parte da Europa medieval, essas aparições eram saudadas calorosamente pelo clero católico romano, sobretudo porque as admoestações marianas agradavam bastante aos sacerdotes. Uns sinais patéticos de evidência, uma pedra, uma pegada, jamais alguma coisa que não pudesse ser falsificada, eram o suficiente. Mas a partir do século XV, por volta da época da Reforma Protestante, a atitude da Igreja mudou. Aqueles que afirmavam ter um canal de comunicação independente com o céu estavam passando a perna nos canais competentes da Igreja que levavam até Deus. Além disso, algumas das aparições, as de Joana d'Arc, por exemplo, tinham incômodas implicações políticas ou morais. Em 1431, os perigos representados pelas visões de Joana d'Arc foram descritos pelos seus inquisidores nos seguintes termos: mostrou-se a ela o grande perigo que decorre de alguém ser tão presunçosa a ponto de acreditar que tem essas visões e revelações, e que, portanto, mente sobre questões referentes a Deus, proferindo falsas profecias e vaticínios que não são de inspiração divina, mas inventados. Do que poderia resultar a sedução de povos, o início de novas seitas e muitas outras impiedades que subvertem a Igreja e os católicos. Tanto Joana d'Arc como Girolamo Savonarola foram queimados na fogueira por causa de suas visões. Em 1516, o Quinto Concílio de Latrão reservou à Santa Sé o direito de examinar a autenticidade das aparições. Para os pobres camponeses que tinham visões sem conteúdo político, os castigos ficavam aquém da severidade máxima. A aparição mariana vista por Francisca Labrava
uma jovem mãe, foi descrita por licenciado Mariana, o senhor inquisidor, como algo que prejudica a nossa santa fé católica e diminui a sua autoridade. A aparição era só vaidade e frivolidade. Por direito, poderíamos tê-la tratado com mais rigor, continuava o inquisidor. Mas, em deferência a certas razões justas que nos levam a mistigar o rigor das sentenças, decretamos, como castigo para Francisca Labrava e como exemplo para que os outros não tentem coisas semelhantes, que ela seja condenada a montar um jumento e a receber 100 chibatadas em público pelas ruas familiares de Belmonte, nua da cintura para cima, e que venha a receber o mesmo número de chibatadas na cidade de El Quintamar, da mesma maneira. E que a partir desse momento ela não diga, nem afirme, em público ou secretamente, com palavras ou insinuações, as coisas que disse em suas confissões, senão será processada como uma impenitente e alguém que não acredita no credo de nossa santa fé católica, nem o aceita. Apesar dos castigos, é impressionante o número de vezes em que a testemunha se mantinha firme e, ignorando o encorajamento oferecido para que confessasse estar mentindo, sonhando ou confusa, insistia em ter realmente visto a aparição. Numa época em que todos eram analfabetos, antes dos jornais, do rádio e da televisão, como se explica que os pormenores religiosos e iconográficos dessas aparições fossem tão semelhantes? William Christian acredita encontrar uma resposta fácil na dramaturgia das catedrais, especialmente nos dramas de Natal, nos pregadores e peregrinos itinerantes e nos sermões da igreja. As lendas sobre altares próximos se espalhavam rapidamente. As pessoas às vezes percorriam centenas de quilômetros ou mais para que o filho doente, por exemplo, pudesse ser curado por um seixo que a Mãe de Deus pisara. As lendas influenciavam as aparições e vice-versa. Numa época atormentada pela seca, pela peste e pela guerra, sem serviços sociais ou médicos à disposição das pessoas comuns, sem conhecimento de instrução pública e método científico, o pensamento cético era raro. Por que as admoestações são tão prosaicas? Por que a visão de uma personagem tão ilustre quanto a Mãe de Deus é necessária para que, num minúsculo condado povoado por umas poucas mil almas, um altar seja restaurado ou o povo se abstenha de blasfemar? Por que não mensagens importantes e proféticas, cuja importância seria reconhecida em anos posteriores, como algo que só poderia ter emanado de Deus ou dos santos? Isso não teria fomentado a causa católica na sua luta moral contra o protestantismo ou o iluminismo? Mas não temos aparições alertando a Igreja contra a aceitação do engano de um universo centrado na Terra, nem prevenindo-a da cumplicidade com a Alemanha nazista. Duas questões de importância moral e histórica, sobre as quais o Papa João Paulo II, para seu crédito, admitiu o erro da Igreja. Nenhum único santo criticou a prática de torturar as bruxas e os heréticos. Por que não? Não tinham consciência do que estava se passando? Não se davam conta do mal? E por que Maria sempre ordenava que o pobre camponês informe as autoridades? Por que não admoesta ela própria as autoridades? Ou o rei? Ou o Papa? Nos séculos XIX e XX, é verdade, algumas das aparições assumiram maior importância. Em Fátima, Portugal, em 1917, quando a Virgem se enfureceu pelo fato de um governo secular ter substituído um governo controlado pela Igreja, e em Garambandal, Espanha, em 1961, quando se vinculou a ameaça do fim do mundo, se as doutrinas políticas e religiosas conservadoras não fossem adotadas sem demora. Penso existir muitos paralelos entre as aparições marianas e os raptos por alienígenas. Mesmo que as testemunhas nos primeiros casos não fossem imediatamente carregadas para o céu, nem houvesse alguém mexendo em seus órgãos reprodutivos. Segundo os relatos, os seres são minúsculos, muito frequentemente com 75 centímetros a 1,20 m de altura. Eles vêm do céu. O conteúdo de sua comunicação é mundano, apesar da pretensa origem celeste. Parece haver uma conexão clara com o sono e os sonhos. As testemunhas, em geral femininas, encontram dificuldades para contar o que viram, sobretudo depois de serem ridicularizadas pelos homens que detêm a autoridade. Ainda assim, elas persistem. De fato, viram tal coisa. Insistem. Existem os meios para divulgar as histórias. Estas são discutidas ansiosamente, permitindo que pormenores sejam ajustados até entre testemunhas que jamais se conheceram. Outros que estavam presentes no momento e no lugar da aparição não veem nada de inusitado.
Os supostos sinais ou evidências são, sem exceção, coisas comuns, que os seres humanos podiam adquirir ou fabricar por si próprios. Na verdade, Maria não parece simpatizar com a necessidade de evidências e de vez em quando mostra-se disposta a curar apenas aqueles que acreditaram no relato de sua aparição antes de ela fornecer os sinais. E embora não haja terapeutas propriamente ditos, a sociedade está permeada por uma rede de párocos influentes e seus superiores hierárquicos que têm um interesse pessoal na realidade das visões. Em nossa época, ainda há aparições de Maria e outros anjos, como também de Jesus, como foi sintetizado por G. Scott Sparrow, psicoterapeuta e hipnotizador, em I Am With You Always, True Stories of Encounters with Jesus. São apresentados relatos em primeira mão desses encontros, alguns comovedores, outros banais. Estranhamente, a maioria são simples sonhos, reconhecidos como tais, e afirma-se que as assim chamadas visões só diferem dos sonhos porque nós as experimentamos enquanto estamos acordados. Mas, para Sparrow, considerar algo apenas um sonho não compromete sua realidade externa. Ele acredita que qualquer ser ou acontecimento de um sonho existem realmente no mundo exterior. Ele nega que os sonhos sejam puramente subjetivos. A evidência não tem nada a ver com isso. Se alguém sonhou com alguma coisa, se sentiu prazer, se o sonho despertou admiração, ora, então ele realmente aconteceu. Não há nenhum osso cético no corpo de Sparrow. Quando Jesus aconselha uma mulher que vive um casamento conflituoso e intolerável a expulsar o vagabundo de casa, Sparrow admite que isso cria problemas para os defensores de uma posição coerente com as Escrituras. Nesse caso, em última análise, talvez fosse possível afirmar que virtualmente toda a suposta orientação é gerada a partir de dentro. E se alguém relatasse um sonho em que Jesus aconselhasse, vamos dizer, o aborto ou vingança, e se em algum lugar e de algum modo vamos ter de traçar a linha divisória e concluir que alguns sonhos são inventados pelo sonhador, por que não todos? Por que as pessoas inventariam as histórias de rapto? E, nesse aspecto, por que apareceriam em programas de auditório na TV que se dedicam a humilhar sexualmente os convidados? A atual coqueluche na terra devastada do vídeo na América do Norte? Descobrir que somos vítimas de rapto por alienígenas é pelo menos uma quebra na rotina da vida cotidiana. Ganhamos a atenção dos colegas, dos terapeutas, talvez até da mídia. Há um senso de descoberta, animação, terror. De que mais vamos nos lembrar? Começamos a acreditar que podemos ser o arauto ou até um instrumento de eventos solenes que ora avançam em nossa direção. E não queremos desapontar o nosso terapeuta. Ansiamos pela sua aprovação. Acho que é bem possível haver recompensas psíquicas para quem se torna vítima de rapto. Para efeito de comparação, consideremos os casos de adulteração de produtos, que quase não provocam o sentimento de deslumbramento que envolve os UFOs e os raptos por alienígenas. Alguém diz ter encontrado uma seringa hipodérmica na lata de um refrigerante popular. É compreensível que isso incomode. O fato é noticiado nos jornais e especialmente nos noticiários da televisão. Logo, há uma avalanche, uma virtual epidemia de notícias semelhantes por todo o país. Mas é muito difícil entender como uma seringa hipodérmica pôde entrar na lata dentro da fábrica, e em nenhum dos casos há testemunhas que presenciaram a lata intacta ser aberta e a descoberta da seringa em seu interior. Lentamente, cresce a evidência de que é um crime de macagueação. As pessoas estão apenas fingindo que descobrem seringas em latas de refrigerantes. Por que alguém faria uma coisa dessas? Que motivos podia ter? Alguns psiquiatras afirmam que os motivos fundamentais são a ganância. Elas vão processar o fabricante por perdas e danos, a necessidade de atenção e o desejo de serem retratados como vítimas. Note-se que não há terapeutas apregoando a realidade de agulhas em latas, nem pressionando seus pacientes, sutil ou abertamente, a divulgar a notícia. É também verdade que se impõem graves sanções a quem adultera produtos, e até mesmo a quem alega falsamente que eles foram adulterados. Por outro lado, há terapeutas que encorajam as vítimas de rapto a contar as suas histórias para grandes públicos, e não há sanções legais para quem afirma falsamente ter sido raptado por um UFO.
Seja qual for a razão para alguém trilhar esse caminho, deve ser muito mais satisfatório convencer os outros de que os seres superiores o escolheram para seus enigmáticos propósitos do que persuadi-los de que, por um simples capricho do acaso, havia uma seringa hipodérmica no seu refrigerante.